Olá a todos, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Esse é o primeiro episódio do podcast Sua Pele Merece, por Cristiana Silveira. Eu sou dermatologista, estou aqui com um grande convidado, Ed Santana, que ele é cabeleireiro. Além de tudo, Ed tem um projeto lindo, que é o projeto Sou Descabelado. Ele tem um salão com esse mesmo nome e ele é palestrante também, ele treina novos talentos e também tem um profundo conhecedor da cosmetologia. É uma grande oportunidade eu estar aqui com o Ed, porque esse projeto desse podcast, ele nasceu devido à necessidade de dividir com vocês as pessoas extraordinárias que eu conheço no meu dia a dia, e todo esse conhecimento, toda essa riqueza não poderia ficar apenas no momento da consulta. Então, Ed, me fale um pouco sobre o seu projeto Sou Descabelado, que eu sei que atualmente a gente já fala sobre os cabelos naturais, sobre a possibilidade de cada um ter a sua identidade, mas você já falava isso muitos anos atrás. Como é que tudo começou? Como é que você olhou para a realidade que estava e você percebeu que poderia ser diferente? Primeiro, é uma alegria estar aqui compartilhando essa experiência de vida, e toda a história começou com uma grande paixão por cosméticos, de um modo geral. Então, antes de me tornar um cabeleireiro, alguém que manipula um produto no cabelo, eu já tinha um grande interesse pelas texturas e como essas texturas me ajudavam a construir um cabelo diferente. Foi assim que eu descobri que tinha uma coisa ali, tinha um chamado para a minha vida. E quando eu comecei a trabalhar na área de atendimento, né, já com o cliente na cadeira, eu percebi que a maior demanda que o cliente trazia era: ir em casa, como é que eu faço? Porque aqui na cadeira tá lindo, eu estou saindo super feliz. Mas quando eu lavar o cabelo em casa, o que acontece? E aí, a grande questão é, em casa, para dar certo, eu preciso ter a textura certa de produto para me ajudar a construir a forma que eu quero. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar um pouquinho como é que eu conheci Ed. Eu estava atendendo uma paciente minha já de muito tempo, e ela chegou no consultório e assim, eu não resisti. Ela estava com o cabelo tão bonito, ela estava falando de outras coisas, eu falei, nossa, mas seu cabelo tá tão bonito. Sempre foi, mas agora tá mais bonito ainda. O que foi que aconteceu? Aí ela falou assim, eu parei de fazer química. Aí eu falei, nossa, mas você parou de fazer química, o seu cabelo ficou muito mais bonito. Ela, exatamente isso. Eu conheci um cabeleireiro que ele conseguiu primeiro dar um corte no meu cabelo, e esse corte foi fundamental para que meu cabelo ficasse com um jeito bonito, e ele me ensinou também a cuidar desse cabelo. Então também naquele momento eu também virei a chave e eu vi que era possível, se você tivesse as ferramentas de como cortar aquele cabelo, que tivesse alguma ondulação, que fosse um pouquinho cacheado. E não só o corte era importante, como também os cuidados que a pessoa teria em casa. Porque depois que ela secasse, como você falou, o cabeleireiro faz aquele trabalho artístico belíssimo, mas você vai para casa, é como se fosse um efeito Cinderela. Você chega em casa, aquilo tudo acaba, você fala, nossa, mas e você se viu tão bela naquele momento, e aquela beleza parece que termina. Então eu percebi isso, que foi justamente você deixar a pessoa independente. Ela aprendeu a cuidar do cabelo dela. Ela estaria bonita não só naquele momento do salão, mas também ela com o cabelo dela em casa, na praia, com os amigos, em qualquer situação da vida dela. Então, exatamente foi assim que eu conheci o seu trabalho. E eu pedi a ela o telefone desse cabeleireiro. Eu falei, olha, eu preciso saber o nome desse cabeleireiro, porque eu tenho várias pacientes que têm essa mesma dificuldade sua. Eu acho que toda mulher tem, né? E ela me deu o telefone e eu comecei a mandar os pacientes para o seu salão. Eu falei, olha, eu não conheço, mas uma paciente minha foi, se deu super bem, eu trato essa parte de cabelo, da doença do cabelo. E aí foi 1, 2, 3, 4, não sei quantas mais, até que você chegou no meu consultório. E foi assim que a gente se conheceu, né, Ed? Sim. Eu comecei a querer saber quem era essa doutora Cristiana que estava me mandando tanto cliente. Aí eu perguntava para as meninas que trabalhavam comigo, Miriam, veja aí no cadastro alguma Cristiana dermatologista. Será que ela já veio aqui alguma vez? Não tinha ninguém. Eu falei, não é possível. Então eu vou marcar uma consulta que eu quero descobrir quem é. Porque eu não sabia a história, né? E aí eu descobri. Eu me lembro que cheguei lá e falei assim, você perguntou qual que é a sua, né? Por que você veio aqui hoje? Eu falei, para te conhecer. Foi um dia muito emocionante. Foi legal mesmo. E essa história do modelo de beleza, eu acho que nem tem certo e errado, tem mais a ver com o perfil de consumo, né? O modelo antigo
era focado no momento presente. Eu precisava ficar bonito no salão naquela hora. Fiz o corte, fiz a cor, fiz o penteado, estava impecável. O próprio cliente não tinha a demanda do o que é que eu vou fazer em casa, porque o modelo de consumo era para reproduzir esse efeito, eu volto no salão. Isso. E com a evolução que a gente vem vivendo como sociedade, como ser humano, né, são outras demandas, outras necessidades, surgiu essa história do e o dia que eu não vou no salão, o que é que eu vou fazer em casa? E eu acho que se tem uma palavra que define um dos propósitos do meu trabalho é autonomia, porque o mais importante para mim é entregar autonomia para que o cliente, para que você consiga ficar feliz com o cabelo todos os dias em casa, não só no dia que você vai me visitar. Exatamente. Antigamente a gente só tinha uma via, né? Que não necessariamente está errada ou está certa, mas agora nós temos várias possibilidades para várias pessoas que às vezes o momento de ir ao salão também é um momento que você tem uma confraternização, que você troca ideias, então é um momento também extremamente agradável. Mas algumas pessoas não têm essa possibilidade devido à realidade de vida, enfim. Tempo. Então são pessoas, às vezes até tem pessoas que têm um pouquinho menos de vaidade, que é um cabelo bem prático para o dia a dia, e essas pessoas, elas não tinham um local que elas se identificassem, né? Então, agora a gente já tem várias possibilidades. Para quem quiser, tá sempre com aquele cabelo extremamente alinhado, é possível. E para aquela pessoa que quer ter o seu cabelo natural, bonito, com brilho, e também se sentir talvez livre de estar usando químicas, né? Eu percebo que não estou falando só de química de alisamento, mas química de tintura. Me fale um pouco, como é que foi esse caminho de volta que você fez? Você recebeu alguma crítica? Você teve alguma dificuldade? Até os pacientes tomaram algum susto. Nossa, mas você quer que eu deixe de fazer? Você quer não, mas assim, você acha melhor que eu deixe de fazer algum tratamento? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir cuidar disso? Será que é verdade isso que você está me falando? Não sei se meu cabelo vai ficar tão bonito assim com o que eu faço em casa. Então, como é que foi os primeiros passos dessa sua jornada? Olha, eu tive mais crítica, né? Eu fui mais penalizado, talvez seja a forma, pelo próprio mercado de trabalho do que pelo cliente. Porque tem cliente para consumir todos os perfis de atendimento, né? Isso é um fato. Só que o mercado ele ainda não olhava para esse cliente 18 anos atrás, né? Isso. 20 anos atrás, quando eu comecei. Não tinha nem produto. Era invisível. Não tinha nem produto, tinha pouco. Esse cliente ele já existia, mas ele era invisível. E aí eu percebi que a maior queixa que esses clientes traziam era: eu faço a química porque foi a única opção apresentada. A maioria não sabia outra coisa, não tinha outra opção. E eu trazia essa possibilidade de arrumar o cabelo sem química como uma alternativa de autocuidado, inclusive. De descoberta, de descobrir quem eu sou na frente do espelho. Por que eu aliso o meu cabelo? Por que eu cubro o branco? Eu comecei a levar o atendimento para um outro lugar, o lugar do autoconhecimento. O que o espelho quer me dizer? O que o meu olhar para o espelho está me dizendo sobre mim e sobre a forma que eu vejo o mundo. Eu lembro também dessa época que existia aquele cabelo difícil de cuidar e o mais fácil de cuidar. E aquele cabelo mais difícil, ele era transformado num cabelo mais alinhado, porque se tornava mais fácil de cuidar. Era essa a verdade que se passava. E tecnicamente falando, lá atrás, a gente não aprendeu a cuidar do cabelo que não fosse liso, né? Todas as outras texturas, os cabelos com texturas ondulados, com muito frizz, muito porosos, qualquer cabelo que saísse do formato cabelo liso, a gente não aprendeu a fazer nada mais, nada menos do que alisar. Era fazer escova, fazer chapinha, fazer os famosos relaxamentos. Na época se falava muito, né? Relaxamento, que é acomodar um pouco melhor esse cabelo. Isso, diminuir volume. Diminuir volume. Então, na escola, na formação, o aprendizado já era esse, não tinha outra opção. Esse cabelo chegou, a única opção era: precisamos transformá-lo.
E você foi autodidata? Onde foi que você foi buscar esse conhecimento? Meus maiores professores foram os meus clientes. Porque junto com eles eu fui aprendendo que existia outras formas muito além do que eu acreditava funcionar. Eu como um grande apaixonado por cosméticos, eu fui experimentando as combinações de texturas, as formas de usar as diferentes texturas, e os clientes foram me dando muito feedback. Que isso está funcionando bem. Olha, eu também fiz essa textura aqui em casa e deu certo. Então, foi uma relação de troca. Eu ensinei muito para eles, mas eu aprendi muito mais com eles do que o que eu ensinei. Uma dúvida que eu tenho, porque também na minha infância era muito complicado aquela pessoa que tinha algum cabelo com textura. O que se usava era uma quantidade muito grande de óleo, então aquele cabelo ele ficava extremamente pesado. E uma outra coisa que eu percebi também, que mudou bastante, é que se escovava, usavam escovas para escovar o cabelo, então se perdia o cacho, né? Então eram esses dois erros, a pessoa... Não vou dizer erros, mas eram os dois equívocos. Dois hábitos que faziam com que o cabelo não ficasse tão bonito. Ou você pesava ele com muito óleo, né? Ou então você escovava ele aumentava bastante o volume e você perdia aquela beleza dos cachinhos. Como é que você viu essa mudança? Como é que você conseguiu fazer essa mudança do que era praticado? Porque o cabelo cacheado era ou ele alisava, ou ele colocava bastante óleo, ou então ele prendia bastante o cabelo, estava sempre de cabelo preso, e com aquele cabelo que você escovou e você foi desfazendo os cachos. Como é que você foi fazendo essas mudanças? Isso é bastante interessante, porque nesse processo, né, de 20 anos fazendo esse trabalho, eu consigo perceber os períodos e suas características em cada período. Então, quando eu comecei lá atrás, era muito comum que a cliente viesse com sua família. A gente recebia a pessoa para aprender a cuidar do cabelo, aí vinha o pai, a mãe, o avô, a madrinha, vinha em grupo. Era um problema. Porque todo mundo precisava entender o que está acontecendo aqui, né? Que jeito é esse diferente de cuidar do cabelo? Entendi. Porque pentear o cabelo era uma ideia que a gente tinha de cuidado. Mas como assim você não penteia esse cabelo? Vai pentear esse cabelo, menina, olha como tá. Então, pentear o cabelo estava associado a cuidado. Porém, desconfigurava toda a forma do cacho e virava um outro problema. Que hoje a gente nem pode chamar de problema, hoje é uma questão de estilo. Eu vejo que tem cliente que gosta do cabelo definido, tem cliente que vai pentear para usá-lo sem definição. Hoje, o cliente, o ser humano, ele já traz outras demandas. Então, quando eu estou conversando com um profissional que está começando a cuidar de cabelo natural, a maior lição é: o que eu acho bonito, o que eu gosto é meu. Eu preciso, nessa hora, estar neutro do que eu acho bonito e entender o que vai fazer aquela pessoa feliz. Isso. Tem cliente que hoje quer definido, próxima visita quer sem definição e com volume. Tem cliente que quer o cabelo com brilho, já tem a demanda de que quer o cabelo sem brilho, quer o cabelo com frizz, quer o cabelo sem frizz. Então, o maior desafio profissional é entender que aquele formato que a gente aprendeu como certo, que o cabelo saudável é o que tem brilho, que o certo é o cabelo sem frizz, que o cacho pode existir se for definido, isso é um preconceito e um problema nosso. Não tem mais nada a ver com o que o cliente traz de demanda. A pessoa tem que ser feliz com aquilo que faça ela feliz. Muito interessante, Ed. Acho que um dos maiores desafios é que me tira do lugar, como profissional da beleza, de que eu sei o que é melhor para o outro. De que eu sei o que fica bem ou o que fica ruim. De imprimir a sua estética naquela pessoa. Ela é que define e você oferece os melhores tratamentos, as melhores possibilidades para que ela tenha saúde naquele cabelo. Com a escolha que ela fez. E uma dúvida, assim, no período da pandemia, pelo menos para mim, no meu consultório, foi um marco muito grande, porque os salões fecharam. E aquelas pessoas que faziam tintura, que faziam os relaxamentos, que faziam todos aqueles tratamentos, elas não tinham mais o profissional para fazer esses tratamentos. E muitos entraram num processo de transição capilar. Isso é comum, as pessoas, eu imagino que como a sua proposta é de manter o cabelo mais natural possível, talvez as pessoas lhe procurem para lhe auxiliar nesse processo de transição. O que é que você faz? Como é que você ajuda? O que é que você orienta essa pessoa? Só para, antes de você falar, eu queria lembrar de uma paciente muito especial, que foi sua cliente também, que ela veio para mim e falou assim, olha, eu quero iniciar meu processo de transição.
porque na verdade eu não sei como que é meu cabelo, porque desde criança a minha mãe já começou a modificar a textura do meu cabelo e depois eu mantive isso como sendo algo certo. Então eu não lembro como que meu cabelo era antes. E eu tô com certo receio, porque eu não sei como é que vai ser esse cabelo que vai crescer, mas eu preciso de um bom profissional. Aí eu encaminhei para você e eu lembro que no final ela fez o corte, ficou lindo, me mandou a foto, foi um momento muito especial. E eu sei que muitas pessoas lhe procuram nesse processo de transição. O que é que você orienta? O que é que você pode dar de conselho para quem está querendo começar uma transição capilar? Eu sempre pergunto no primeiro atendimento o que motivou a escolha de usar o cabelo natural, porque tem algumas situações, por exemplo, tem a pessoa que escolheu fazer a transição porque ela quer conhecer quem ela é, tem a pessoa que escolheu fazer a transição porque viu que existe uma possibilidade além do alisamento, tem a pessoa que não escolheu fazer a transição, ela foi obrigada, porque ela está com um processo de perda de cabelo, de Isso, já uma afinamento, de alteração da haste. queda, de Isso, alergia. isso. Então, hoje eu vejo que é muito dividido, não tem mais um percentual assim muito claro. A pergunta do motivador vai ajudar a pessoa a fazer escolhas, porque se ela está animadíssima pelo cabelo natural, talvez ela pule o processo da transição e já vá direto para o seu cabelo novo. E o que é a transição capilar? Acho que é até bom já começar falando isso. A transição capilar nada mais é do que você parar de fazer a química no seu cabelo e viver com esse cabelo em duas texturas, parte natural, parte processada pela química, até você remover toda a parte processada e ficar com o seu cabelo 100% natural. Esse é o famoso processo da transição. E, às vezes, fácil, mas na maioria das vezes muito difícil, porque lidar com duas texturas de cabelo é muito complicado. Uma parte se comporta de um jeito, a outra parte se comporta de outro, e cada dia é uma montanha-russa de emoções. Para você pular a transição e ir direto para o seu cabelo natural, qual é a fórmula? Cortar bem curtinho. Cortar toda a parte que tem química e já aprender a cuidar do seu cabelo natural. A única questão a se considerar, eu gosto de cabelo curto. Se eu gostar de cabelo curto, não tiver problema com cabelo curto, Tá resolvido. Está resolvido. Corta toda a química e já pula todo esse sofrimento. Vai aprender a cuidar do seu cabelo natural. Se usar o cabelo curto não é uma possibilidade, você não vai usar o seu cabelo curto de jeito nenhum, aí a gente vai viver o processo da transição, que é muito particular de pessoa para pessoa, porque depende da textura natural do cabelo, depende do quão liso é a parte processada, da diferença entre natural e liso, para a gente encontrar as alternativas de cuidado até chegar o momento de cortar toda a parte lisa. Em geral, você já teve algum cliente assim que meio que desistiu no meio do caminho, ela não se encontrou e falou, eu acho que não é para mim, eu vou voltar, vou dar um passo atrás. Já teve algum cliente assim? Como é que faz para segurar na mão e ela conseguir até o final? O que eu falo sempre é que é possível e que a gente está ali para ajudar. Cada etapa vai ser uma novidade, a gente vai descobrindo juntos qual é a melhor ferramenta para lidar com aquele momento, com paciência, com amorosidade, porque se a gente colocar leveza nesse olhar, é possível. Eu vou passar um período usando cabelo preso, eu já uso tanto cabelo preso. Isso, alguma faixinha, alguma coisa assim, então é um adereço. O que eu vejo mais é eu receber pessoas que me contam assim, essa é a minha segunda ou terceira transição, mas a primeira que está fazendo comigo. Entendi. Porque desistiram em algum momento, mas aí bateu o arrependimento porque desistiu e tentou Teve que começar tudo do de zero. novo. Porque quando a parte natural se torna mais visível, eu acho que o maior motivador é perceber a diferença na quantidade de cabelo. Isso. Você fala, meu Deus, eu tenho esse cabelo todo e estava ficando só com isso aqui. E muito mais bonito, com mais brilho. É exatamente isso que eu vejo como dermatologista. Uma coisa muito importante nessa hora é entender assim, que na transição, a parte lisa que está para baixo, ela não deixa a parte de cima se formar.
Então, não é aquele cabelo não é o cabelo que você vai ter. É o cabelo da transição. O seu cabelo de verdade só vai aparecer quando ele tiver 100% natural, Sem interferência dessa primeiro, área. e segundo, quando ele tiver um comprimento suficiente para o seu cacho fazer a volta completa. Isso demora meses, né? Depende de, né, de Às cabelo, vezes porque, até, por exemplo, um cacho que tem uma curvatura muito fechada, ele vai precisar crescer o mais tempo. suficiente para dar mais que uma volta inteira. Um cabelo que é mais ondulado, quando ele cresce o suficiente para marcar a onda, ele já vai se ajeitando. Exatamente. Eu, como dermatologista, o paciente está nessa fase de transição, eu me preocupo também com a saúde capilar. Esse cabelo que está vindo, como você falou, geralmente é um cabelo com muito mais volume, mais brilho, é um cabelo de qualidade e traz uma satisfação muito grande para o paciente. Então, aquelas pessoas que estão tentando fazer essa transição é um período difícil, porque o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Então, assim, às vezes vai demorar um ano inteiro, às vezes até um pouquinho mais, dependendo da, como você falou, da curvatura daquele fio. Então, é algo que a pessoa tem que estar muito motivada para chegar até o final. Mas é muito gratificante no final. Então, a gente vê essa parte também nutricional do paciente, se ele tem alguma alteração hormonal, se não tem alguma alteração genética também, então a alopecia androgenética também, a gente já começa a tratar junto, né? Para que aquele cabelo venha mais forte, venha com a espessura da haste maior, identificar se não tem nenhuma alteração também de processo inflamatório no local. Então, sempre a gente visa a saúde daquele fio para que o processo de transição se dê da melhor forma possível e aquele cabelo venha com seu potencial maior. E uma dúvida que eu tenho também é de relação a aquele corte, né, que a gente fala, que Big Shop, que você faz a retirada completa daquele fio que já sofreu com os processos de alisamento e vem aquele cabelo novo. Qual é a hora, assim, quando você percebe que o cliente está preparado para aquele corte? Como você falou, algumas pessoas que aceitam cabelo curto, às vezes pode ser de imediato, mas outras talvez precise de um tempo maior. Como é que você faz assim, essa decisão de fazer o grande corte? A decisão, ela é sempre da pessoa que vai usar o cabelo. Porque é preciso lembrar que é outra pessoa que vai usar o cabelo. Então, não é o que eu acho mais ideal de momento de cortar. Eu sempre converso para entender qual é o comprimento que ela vai se sentir confortável. E lembro que depois do corte, o cabelo vai encolher. Isso. Ele reduz por causa do fator encolhimento. Quando ele define essa ondulação, ele vai... E perde o peso, do pelo, né? E pelo próprio fator encolhimento, porque como a química que está na ponta não deixa o cabelo fazer sua forma completa, quando você corta que ele vai fazer a forma completa, ele fica mais curto. E aí eu costumo dar o seguinte exercício. Eu vejo mais ou menos ali o comprimento que aquele cabelo pode ficar, escolho algumas imagens com cabelo bem mais curto de propósito e começo a mandar aquela pessoa se inspirar naquelas imagens. E encontrar inspiração para um dia ela pensar, não, agora é a hora de cortar. Qual é a hora de cortar? A hora que eu vou sentir alegria por esse processo. Porque depois do corte é uma nova emoção. Isso. E uma outra etapa também. Uma outra etapa. Que é o do crescimento. Aí tem gente que sai de lá já feliz da vida, tem gente que precisa de uma semana, tem gente que precisa de um mês, tem gente que precisa de um pouco mais para se acostumar, para aprender a lidar. Tem uma questão muito importante que é a interferência externa. A opinião das pessoas importam nessa hora. Não adianta a gente falar, eu não vou ligar para o que os outros vão falar. A gente vai ligar sim. E aí eu sempre oriento, procure construir um grupo de apoio. Procure pessoas que vão te apoiar nesse processo. Que até estejam passando pelo mesmo processo junto. Procure pessoas que vão pegar na sua mão e dizer é possível. E o que eu mais vejo de mudança, Cris, que me emociona, é que o que menos muda é o estético. O que menos muda é o estético. A pessoa vira outra pessoa. Ela passa a se ver. Na verdade, ela nem vira, ela se descobre, né? Ela se Isso, ela já era assim. A sua própria beleza. Eu encontro ela depois de uns meses. A roupa tá diferente. Que é normal no Big Shop a pessoa demorar um pouquinho de cortar de novo, né? Claro. Quer que cresça. Isso. E aí eu encontro e falo assim, eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. E aí, quando eu converso, eu falo, é você. Porque não foi a fisionomia que mudou, foi a pessoa que mudou. Uma autoafirmação. Outra postura.
Eu me lembro de uma situação específica que ela voltou para cortar mais o cabelo, depois de alguns meses, coisa de 8, 10 meses, e eu olhei assim para ela e falei, meu Deus, mas não é a pessoa que eu conheço, que está na minha memória. Aí quando eu comecei a conversar com ela, ela falou, olha, fazer o Big Shop mudou minha vida, porque eu consegui mudar de vida, eu consegui mudar de trabalho, eu consegui me posicionar profissionalmente. Então eu sou outra pessoa hoje depois que eu me encontrei com a minha imagem no espelho. E isso Não tem dinheiro que não pague. tem dinheiro que pague. É uma mudança interna. Então, talvez essa alteração do cabelo seja você tenha a forma que a pessoa tem de mostrar que ela está querendo mudar, ela quer renascer, ela não quer se encontrar mais naquela pessoa que ela era antes, né? É um momento de renascimento. O desconforto com a imagem, com o cabelo, é o convite que ela recebe da vida, da própria vida, para ir me visitar. Então, quando ela chega lá infeliz com o cabelo, eu falo, olha, calma, porque esse desconforto dói, mas ele é necessário, foi ele que te trouxe aqui. Isso. Né? Então, vamos entender qual é o melhor caminho para a gente seguir. E uma dúvida é de o corte do cabelo cacheado, ele é diferente? Porque assim, o que eu percebo também na minha infância é que tinha uma dificuldade de encontrar um corte que ficasse Que funcionasse, né? Isso, que aquela moldura ficasse, como eu vejo os cortes que você faz, fica uma moldura belíssima naquele rosto, né? Que o cabelo é aquela moldura que você chega o rosto brilhar, a pessoa fica até mais bela. Existe uma técnica diferente, porque assim, a formação também no passado não visava essas técnicas. Então, o que foi que mudou da técnica de corte daquela época para agora? Eu lembro quando eu era criança que se raspava bastante aqui embaixo para diminuir o volume. É a lembrança que eu tenho do cabelo cacheado. Mas o que é que mudou daquela época para agora? Você vê como as demandas mudam, né? Porque até olhando para trás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a maior demanda era quero reduzir o volume. Hoje a maior demanda é quero cortar para aumentar o volume, porque quando ele cresce, ele vai perdendo o volume. Então olha como a demanda vem mudando, né? Como o ser humano vem mudando, como a gente vem mudando. Tecnicamente falando, cortar cabelo, eu vou usar design de corte, a técnica de geometria, que ela é a mesma técnica para qualquer construção de qualquer tipo de cabelo. O que muda, principalmente, Cris, é como esse cabelo se comporta. Um cabelo que é muito liso e reto, um cabelo oriental, por exemplo, que tem aquele fio que chega a ser reto, eu preciso cortar de um jeito. O cabelo que tem uma leve ondulação, eu preciso cortar de outro. O cabelo cacheado de outro, o cabelo crespo de outro. De outro, na verdade, eu quero dizer, considerando cada característica que esse cabelo tem. Como é que esse cabelo se comporta quando ele está seco, natural? Por isso que eu começo a cortar o cabelo com ele seco. Isso. Para eu entender como ele é. Quando ele molha, ele vira outra coisa. E eu acho que a principal questão que aparece quando o cliente fala assim, fiquei infeliz com o corte de cabelo, é porque foi cortado por uma pessoa que não gosta de cabelo cacheado, então ela coloca muitas limitações, não pode isso, não pode aquilo outro, porque ela está querendo controlar e conter um cabelo. Ou porque não foi considerado como é que esse cabelo se comporta. Isso, a dinâmica do cabelo natural, né? Porque molhado quando ele encolhe, cada região encolhe um tanto diferente, a gente tem uma mistura muito grande de tipos de cabelo na mesma cabeça. Como esse cliente gosta do cabelo, qual é a frequência de lavagem, qual dia ele fica mais feliz com o cabelo. Tudo isso são questões que precisam ser levantadas, porque o corte, ele é o elemento-chave, mas ele não é o principal elemento. Ele sozinho não traz esse resultado. E assim, Ed, o que é que você vê mais assim, de mitos lá no seu salão? O que é que as pessoas pensam de uma forma, um conhecimento assim que já é tido como verdade, mas que você percebe que é equivocado? Quais são os principais? Ai, meu Deus, tem alguns, viu? Acho que o que veio de cara na minha cabeça aqui é que lavar o cabelo todo dia faz mal. Isso. E aí eu já falo, lavar o cabelo todo dia não faz mal. O produto que você está usando para lavar o seu cabelo é que pode estragar ele ou não. Então precisamos entender isso.
Lavar o cabelo está muito associado a limpar o cabelo, e a gente tem mais de um tipo de lavagem. Tem a lavagem de limpeza e tem a lavagem de manutenção da forma. Quando você acorda, o cabelo não está bonito e eu vou lavar para refazer a forma. Aí eu uso produtos, coloco produtos que têm um agente de limpeza mínimo. Bem A suave. função dele é mais reativar o cabelo molhado. Isso. O outro mito é que óleo de coco é tratamento. Pelo amor de Isso. Deus, não usem óleo de coco no cabelo. Ai, graças a Deus, alguém falando isso. E é comum também no meu consultório, o paciente fala assim, nossa, meu cabelo está coçando muito, mas está coçando e tem uma descamação. A primeira pergunta que eu faço, quantas vezes está lavando o cabelo? Uma vez por semana. Então, assim, outro problema que eu me deparo também no consultório é que, assim, a nossa pele ela vai descamando naturalmente. Então, são 7 dias de acúmulo dessas células. Então, vai ter dermatite, vai ter coceira. Você sabe A orientação é lavar o cabelo. Na maioria das vezes que o cliente se queixa, que a pessoa traz a demanda do eu não gosto do meu cabelo todos os dias, quase sempre é porque ela precisava lavar ele mais vezes e ela não está lavando. Então ele vai ficando de um jeito que ela não gosta. Mas aí tem o mito de que também não pode lavar. Não pode lavar. Aí vira uma bola de neve. E também no meu consultório, quando chegam, as pessoas estão com queda de cabelo, quando a gente lava é o momento que cai um tantinho a mais, né? Então as pessoas ficam com medo de lavar, porque é a hora que ela vai ver o cabelo cair. Então fala assim, então não vou nem lavar. Aí ela vai juntar vários dias que o cabelo não caiu, e aí a queda vem, né? Muita. Então, assim, lavar o cabelo não causa nenhum problema, desde que você esteja utilizando um produto que não seja muito agressivo a seu fio, que não retire a proteção natural do fio também. Vamos pensar agora num cabelo com texturas mais cacheadas e crespas, né? Que são cabelos mais ressecados, que têm uma demanda de nutrição e hidratação maior. Se esse cabelo for lavado todos os dias com um shampoo mais detergente, sim, ele vai ficar mais seco, né? Sim. Agora, eu preciso entender que couro cabeludo é uma coisa e fio de cabelo é outra coisa, porque mesmo um cabelo que é muito seco no fio, ele pode ter uma questão de couro cabeludo. Isso. Então, eu consigo lavar o couro cabeludo de um jeito e o cabelo de outro. Usar um produto específico no couro cabeludo e outro no fio. Como é que você orienta seus clientes? Você orienta a lavagem? Porque parece que é uma coisa simples, que todo mundo domina, mas existem alguns segredinhos. Quais são esses segredinhos que você passa? É isso que você falou de, às vezes, lavar o couro cabeludo em um momento e lavar o comprimento do cabelo em seguida. Isso é regra de lavagem, não importa qual é o tipo de cabelo. Só cabelo muito curto como o meu, que pode ser impossível você separar couro cabeludo de comprimento, fio, né? Mas qualquer outro cabelo a gente separa, principalmente porque como é que a gente faz habitualmente para lavar o cabelo? Isso aqui, ó. Isso. Certo? Então, o que acontece? Quando o cabelo entra em contato com a água, ele dilata as cutículas para absorver a molécula de água. E se eu estou lavando de qualquer jeito assim, eu estou passando uma cutícula na outra aberta, aumentando esse atrito entre cutícula. Isso vai gerar dano na camada cuticular, que vai deixar o cabelo mais poroso, mais ressecado e mais frágil. Então, lavar o cabelo, primeiro o couro cabeludo, a gente faz movimentos localizados. Com a ponta dos dedos. Não pode usar a unha, usa a parte gordinha. Então, lavei aqui localizado, pode lavar. Não é para, eu não vou, pode lavar, só que localizado. Tiro a mão, pego outra região. Tiro a mão, pego outra região. Porque aqui eu estou lavando todo o couro cabeludo, mas o cabelo está cuidado. Isso. E aí, na hora de lavar o comprimento, eu venho já desembaraçando esse cabelo com o produto. A função de desembaraçar o cabelo é na hora da lavagem, não na hora do condicionador. Se eu preciso desembaraçar o meu cabelo com o condicionador, é porque ou eu estou lavando de um jeito muito doido, que já está estragando ele, ou porque esse shampoo não serve para o meu cabelo. Ele limpa demais para o que o meu cabelo precisa. Porque é muito inteligente que a gente escolha cosméticos que já tratem o nosso cabelo todos os dias. E 50% do tratamento estará no shampoo. Muito interessante, Ed. Muito interessante. Aquela história de que shampoo só lava, compra a máscara. Não, por favor.
Senão você estraga o cabelo no shampoo e aí vai tentar recuperar na máscara. Então, o ideal é a gente desembaraçar durante a lavagem, porque um shampoo que seja, vamos dizer assim, que faça bem ao nosso cabelo, ele já não vai embaraçar o nosso cabelo. Ele já vai conseguindo, a gente já vai conseguindo passar o dedo e desfazendo aqueles nozinhos que tem durante o shampoo. E o condicionador... Ele vem como tratamento, como complemento, para tratar e para ajudar a equalizar o pH e fechar mais a cutícula. E depois que lava, você orienta algum produto para aplicar depois? Sempre, sem exceção, igual usar protetor solar. Isso. Tem que usar um produto que vai ficar no seu cabelo. Porque a proteção natural do nosso cabelo é produzida pelo couro cabeludo, mas ela não vem até a ponta. Não chega. Ela se restringe. Aplicar um produto que vai tratar esse cabelo no comprimento e ponta. Por isso mesmo, esse tratamento a gente não deve aplicar mais no couro cabeludo. Se for um couro cabeludo, tem algumas questões, em algumas situações pode ser possível. Ele é seco até o couro cabeludo, então eu posso... Que é mais raro. Agora eu vou ter que ter um pouquinho mais de atenção. Qual é quantidade. Esse produto que eu estou colocando? Qual é a formulação desse produto? Eu tenho que optar por fórmulas mais limpas, livres de silicone, livres de petrolato, fórmulas que não vão agredir meu couro cabeludo e não vão fazer mal se forem absorvidos pela corrente sanguínea. Eu estou aqui com algumas perguntas em relação aos cuidados com o cabelo na menopausa. Então, é um período crítico em que a gente tem uma diminuição dos hormônios esses que regulam o crescimento do cabelo, então a taxa de crescimento vai ficando um pouco mais lenta. Junto com isso, a gente reduz também a produção dessa oleosidade natural, que é a proteção natural dos fios, e a gente também tem uma quantidade maior de fios brancos, e o fio branco ele tem uma textura diferente. E quais são as orientações que você dá para a mulher dos cuidados, porque o cabelo muda de textura bastante nesse período, né? O que eu recebo de mais demanda nessa questão é quando o cabelo muda de forma. Ele era liso e passa a ondular. Isso. Porque, tipo, a pessoa acorda e quem sou eu, né? Ou quando ele era ondulado cacheado, ele começa a alisar. E a pessoa fala, cadê meus cachos? Foram para onde? E o mais importante é entender que é um novo cabelo. Então, eu preciso aprender de novo o que vai funcionar nele. Como cuidado, a indústria cosmética já evoluiu muito. Então, eu tenho produtos específicos para preencher essa porosidade extra que tem nesse cabelo na menopausa. Eu tenho tratamentos anti-idade para o couro cabeludo. Igual anti-idade para a pele, eu tenho anti-idade para o couro cabeludo, que vai nutrir mais o couro cabeludo, para ajudar que esse cabelo já nasça com a proteção extra. A repor as necessidades novas que esse cabelo tem agora. E o que vai fazer mais diferença é a finalização, porque a gente confunde muito que o produto vai fazer um milagre sozinho. Aí fala assim, eu vou passar esse olhinho aqui de finalizar. E fala, não estou vendo diferença. Eu vou passar esse creminho aqui de finalizar, não estou vendo diferença. Porque eu usei um produto que hidratou, então eu pego, ele está mais macio, mas ele não criou textura. Então eu preciso ter a combinação de um que vai fazer o tratamento e de um que vai criar textura, para que eu possa criar uma forma nesse cabelo, que ele seque de um jeito que quando eu mexa no cabelo depois ele tem um polimento, ele tem uma forma visível. E uma outra coisa que eu percebo também em relação aos tratamentos que você faz é aquelas mulheres que elas se sentem escravas da tintura, né? Então o cabelo branco começa a aparecer 1, 2, 3, mas depois de um tempo começa a ficar mais difícil de você esconder e temos que abrir mão da tintura de cabelo. Mas e aquelas pessoas que não querem, o que a gente pode fazer? Não querem, não se sentem... se sentem às vezes, algumas pacientes minhas falam que é como se fosse escravidão. Mas o meu cabelo é muito preto, aí cresceu em 15 dias eu tenho que pintar meu cabelo. Às vezes ele fica até mais opaco. Quais são as orientações para aquela pessoa que quer ter o seu cabelo branco, que quer assumir seu cabelo branco? Que quer assumir o cabelo branco. Que quer assumir o cabelo branco. O primeiro passo é parar de colorir, certo? Ok, tomei a decisão, vou parar de colorir e vou aprender a cuidar desse cabelo que tem uma textura mais porosa. Por quê? Quando eu faço a coloração do cabelo branco, eu adiciono cor, visualmente eu enxergo menos essa porosidade. Então dá uma sensação visual de que ele está mais comportado. Então no cabelo branco vai estar mais visível. Para de colorir e vamos cuidar do primeiro incômodo. O primeiro incômodo não vai ser a textura. O primeiro incômodo vai ser a faixa branca que vai aparecendo no crescimento.
E aí tem algumas formas de lidar com isso. Uma delas é deixar crescer o máximo que você conseguir e no retoque, não retocar inteiro. Fazer algumas mechas com a cor que você usava antes. E aí deixa mais um tempão. Faz menos mechas, deixa mais um Muito tempão. interessante. Até ir fazendo uma transição de cor e sair tudo aquilo sem ficar com aquela faixa, porque aquela faixa incomoda, Perfeito. porque você se olha e fala, quem Não sou é nem eu? uma coisa nem Nem outra. outra, fica parecendo falta de cuidado, fica... Né? E aí pode criar um estilo de cor para esse processo. É muito legal. Interessante, Ed. E aquela pessoa que quer pintar o cabelo, existem formas que agridam menos, substâncias que não causem tanto dano à haste do fio, não deixa aquele cabelo, às vezes, pintado mais opaco, pintado mais sem balanço. O que é que você vê como profissional? Existe sim. O que acontece hoje? A gente, no passado, tinha uma demanda por cobertura de branco muito intensa. O cabelo precisava ficar numa cobertura, quase uma tinta de parede, assim, né? Um negócio intenso. E a cliente nem gosta mais disso hoje. Ela quer o cabelo com um certo brilho, uma luminosidade na cor, que você olha e fala, fez luzes ali, não sei, parece. Que cor linda é essa que você está usando? Isso. Elas adoram quando alguém pergunta, que cor é essa que você está usando, de tão luminoso que fica o cabelo? E aí eu recomendo que é muito importante optar por colorações que tenham percentual de agente alcalino o mais baixo possível. Existe muito mito. Eu vou usar uma coloração sem amônia. Não importa qual é o princípio ativo que está ali no tubo. Eu quero saber qual é o percentual dele. Porque se ela é sem amônia, mas se o percentual desse agente alcalino é muito alto, vai fazer o mesmo dano. Vai agredir, isso. Só vai ser útil para uma cliente que é alérgica à amônia. Isso. Então, a minha principal orientação é procura uma marca, eu indico algumas, que tem um percentual de amônia ou agente alcalino, né, porque algumas são sem amônia, o mais baixo possível. E no retoque é muito importante cobrir só a parte que cresceu, para não ter a sobreposição de oxidação onde já é colorido. Isso vai fazer com que ocorra um dano duas vezes, Duas vezes, porque quando eu vou reaplicando na parte que já é colorida, vai se somando. Eu tenho um cabelo mais manchado, porque tem um acúmulo de pigmento, e eu tenho um cabelo mais danificado, porque eu tenho sobreposição de oxidação. Então não é só pintar o cabelo, tem que ter a técnica correta. E assim, quem é que nunca viu aquele cabelinho branco que a pessoa resolveu pintar e ficou com aquele tom azulado? Por que isso acontece, Ed? O que a gente pode evitar? Aqueles cabelos brancos que tem, às vezes pinta de preto. Você já viu que fica o cabelo meio azul? Nunca. Eu acho que quando eu não entendi direito. Quando a pessoa tem cabelo branco, e aí a pessoa faz uma tintura, geralmente cor próximo do preto, e o cabelo fica um tom meio azulado. Entendi. Talvez seja uma escolha da pessoa, porque existem colorações que ela tem uma sobrecarga de pigmento azul. Nas pretas, muito comum. Geralmente são nas pretas, para dar aquele efeito do preto intenso, profundo. Entendi. Então, às vezes, o objetivo seja esse de um preto mesmo, mais intenso, né? Agora, o que acontece muito no cabelo branco é que também existe o mito de que o shampoo para evitar que o cabelo fique amarelado, isso. Isso não é dessa forma que funciona, né? E quando a pessoa exagera no uso, o cabelo vai ficando azulado. Se ela gosta do efeito, ótimo, mas se ela não gosta do efeito, tem que aprender a usar. Porque esse shampoo, ele é uma maquiagem, ele tem um pigmento azulado. Que disfarça o amarelo. Então, o cabelo retém parte desse pigmento, e quando a luz passa pelo fio, eu crio um filtro de cor no amarelo. Enxergo ele neutralizado. Perfeito. Então, se eu uso isso diariamente, achando que o shampoo vai evitar que o cabelo fique amarelo, eu vou acumular pigmento. Gerar um outro tom, que não é, às vezes, o que a pessoa quer. E a função desse shampoo não é evitar que o cabelo fique amarelo, é adicionar um filtro de cor para neutralizar o amarelo. O que pode evitar o amarelamento dos fios? Usar produtos de qualidade, que sejam realmente tratamento, de bases mais naturais, porque os cosméticos que têm muito silicone derivado de petróleo aumentam a oxidação do fio, que vai gerar uma cor amarelada no cabelo branco, né? Usar proteção solar nos fios, existe protetor solar no cabelo. Exatamente. Então, se você vai para a praia com frequência,
mora numa cidade como Salvador, vai caminhar na orla. Antes de mergulhar, passar um creme que Protetor solar proteja. para os fios. Exatamente. Teve uma pergunta que foi de uma paciente que falou que está tendo dificuldade em disfarçar aqueles fiozinhos de recrescimento por conta do período pós-parto, a aumentação. É uma queixa muito comum também no meu consultório. O que é que você orienta? Os cabelinhos que vão ficando arrepiadinhos. Na verdade, são aqueles fios que a gente fica super feliz em ver, porque são fios novos. E é importante saber que a gente não deve fazer muita coisa para disfarçar eles, porque pode danificar justamente aquele fio que é o fio que está querendo repor, aquele que caiu, né? O que é que a gente pode fazer para evitar o dano e também dar uma disfarçada nesse período? Lembra que eu falei que tem várias texturas de produto? Existem alguns produtos que eles têm uma função de memória, de criar memória. Então, quando ela lava o cabelo, por exemplo, a gente aplica esse produto bastante nessa região, onde está ficando com o cabelinho mais arrepiado. Ela vai pentear, deixar ele organizado, bonitinho, ele vai secar mais durinho, parecendo um gelzinho de cabelo. Sim, sim. E aí, quando ela sentir que está seco, ela vai desmontar. Esse cabelo que estava arrepiado vai ficar acomodado. Essa é uma opção. Porque se eu só lavar e não passar nada, ele vai ficar mais arrepiado ainda. Exatamente. E uma outra opção é, no cabelo já seco, aplicar algum produto que acomode melhor esses fios no lugar. E esperar eles crescerem, que são esses fios. E tem alguns que não crescem, né? Não no caso da amamentação ou da gestação. Sim, a parte dessa região anterior, tem pessoas que já têm isso naturalmente, inclusive desde criança. E no cabelo ondulado e cacheado, a pessoa traz uma demanda, um mito, que é assim, meu cabelo aqui é quebrado, nunca cresce. Não é. Eu ensino para ela a definir aquele cabelo. Às vezes ele é um cacho menor que os outros. Aí quando ela define ele separado, ele deixa de ficar frisado e vira uma onda. Porque o que acontece? Qual é a regra clássica? Se o meu cabelo não é liso, ele tem uma forma. Toda vez que eu tiro ele dessa forma, ele frisa. Toda vez que eu estimulo que essa forma volte, ele tem polimento de novo. Então, seja ondulado, seja cacheado, seja crespo. Perfeito. Ed, a gente está chegando ao final do nosso podcast e eu queria finalizar com você falando um pouco sobre essa sua filosofia, esse seu modo de trabalhar, essa sua forma que se confunde também com quem você é, né? Que eu acho que é indissociável quem você é, do trabalho que você executa, daquilo que você acredita e daquilo que você proporciona para os seus clientes. Como é que você vê o seu cliente? Qual é a sua forma de tratar? Você falou que é como se fosse o cabeleireiro que vê de uma forma sistêmica o seu cliente, não é só um cabelo. Me fale um pouco sobre isso. Eu acho que o que fez mais diferença na minha vida profissional foi entender que embaixo de cada cabelo tinha uma pessoa onde o cabelo habitava, né? Então não era só sobre o cabelo, era muito mais sobre a pessoa onde aquele cabelo morava. E entender que existia uma necessidade de olhar para essa pessoa foi um chamado muito grande na minha profissão. E aí eu descobri que não era tão simples assim. Que para olhar para essa pessoa que estava embaixo do cabelo, eu precisei primeiro olhar para a pessoa que estava atrás da cadeira cuidando dela. Então foi um grande ganho para mim também. Eu precisei aprender muito sobre quem eu era, aprender a cuidar de mim, das minhas questões, para que eu pudesse enxergar aquela pessoa que estava embaixo do cabelo e poder entregar para ela não só uma ferramenta de beleza, mas a possibilidade dela se sentir uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor através do cabelo. Então, pessoal, nós finalizamos com essa frase linda de Ed, essa descrição do trabalho dele. E como eu falei para vocês, eu não poderia deixar esse tesouro escondido, quis dividir com vocês. E essa pessoa maravilhosa e que vocês percebam que o conhecimento dele é profundo em relação a todo o produto que ele indica, a técnica que ele utiliza e também como aqueles produtos vão agir em cada fio de cabelo. É exatamente assim que a gente faz na medicina também, cada paciente é único, cada tratamento é único e a gente precisa ver aquele organismo como algo que o nosso trabalho é desconstruir às vezes os nossos conceitos prévios para podermos oferecer o que é de melhor para aquela pessoa, independente do que a gente possa ter como critério de beleza, como critério de o que é melhor e oferecer o que é melhor dentro da nossa ciência. Então, um abraço, Ed, muito obrigado pelo convite, tá? Até a próxima, pessoal.